Você sabia que algo tão doce e aparentemente inofensivo pode estar sabotando sua saúde de formas que você nem imagina? O açúcar, tão presente no dia a dia, pode ser um vilão silencioso, desencadeando uma série de problemas no corpo que muitas vezes passam despercebidos. Você consegue identificar os sinais de que já está sofrendo com os efeitos dele? E mais importante, como seria a sua vida se você conseguisse cortar o açúcar da sua dieta e recuperar o controle sobre a sua saúde? Imagine por um momento como seria acordar todos os dias com mais energia, sem aquele cansaço constante que parece te perseguir, sem aquela necessidade quase desesperadora de buscar algo doce no meio da tarde. Isso pode parecer impossível agora, mas é a realidade de quem decide enfrentar o impacto do açúcar de frente. Estudos científicos mostram que o consumo excessivo de açúcar está diretamente ligado a doenças como diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e até mesmo problemas neurológicos, como declínio cognitivo precoce. Será que é isso que está te impedindo de alcançar o bem-estar que você tanto busca? Quando você consome açúcar em excesso, seu corpo entra em uma espécie de montanha-russa hormonal. A glicose no sangue dispara, o que faz seu pâncreas liberar uma grande quantidade de insulina para equilibrar os níveis. O problema é que esse processo acontece repetidamente ao longo do dia, causando um desequilíbrio que a longo prazo pode levar à resistência à insulina. E sabe o que isso significa? Que seu corpo começa a ter dificuldade em lidar com o açúcar, criando um ciclo vicioso que pode culminar em doenças graves. Agora pense, quantas vezes por dia você consome alimentos ou bebidas que contêm açúcar mesmo sem perceber? Refrigerantes, pães, bolos, sucos industrializados e até molhos prontos estão carregados de açúcares escondidos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo diário de açúcar não deveria ultrapassar 25 gramas, o equivalente a cerca de 6 colheres de chá. No entanto, a maioria das pessoas consome mais que o dobro disso diariamente, muitas vezes sem perceber. Isso não parece assustador? O açúcar também tem um impacto significativo no cérebro. Pesquisas publicadas na revista científica Neuroscience mostram que o consumo excessivo de açúcar pode alterar os mecanismos de recompensa do cérebro, tornando você mais suscetível a vícios. Em outras palavras, quanto mais açúcar você consome, mais seu corpo sente necessidade dele. É por isso que cortar o açúcar da dieta pode parecer tão difícil no início. Mas será que você está disposto a continuar sendo refém desse ciclo? Cortar o açúcar pode ser desafiador, mas é também uma das decisões mais poderosas que você pode tomar pela sua saúde. Nas primeiras semanas, é comum sentir sintomas de abstinência, como dores de cabeça, irritabilidade e até fadiga. Mas isso é o seu corpo se desintoxicando, se livrando de anos de dependência. Pense nos benefícios que vêm depois: uma pele mais saudável, menos inflamações, um sono mais reparador e, claro, uma disposição que parece renovada. Não é incrível imaginar como seu corpo é capaz de se regenerar quando você para de bombardeá-lo com substâncias prejudiciais? E se você acha que cortar o açúcar significa viver sem prazer, saiba que há muitas alternativas naturais para adoçar a sua vida. Frutas frescas, por exemplo, são uma excelente fonte de doçura saudável, ricas em fibras e nutrientes que ajudam a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Outra dica é experimentar adoçantes naturais como estévia ou eritritol, que não causam os picos de glicose associados ao açúcar refinado. Então, a pergunta que fica é: quanto tempo mais você vai deixar o açúcar dominar sua vida? Será que não está na hora de dar o primeiro passo e experimentar o impacto transformador de uma dieta sem açúcar? Quantos benefícios você ainda vai precisar ouvir para acreditar que essa mudança pode ser o que faltava para alcançar sua melhor versão? A decisão está em suas mãos, e seu corpo já está te dando sinais. Você está pronto para ouvi-los? Você já parou para pensar na quantidade de açúcar que consome diariamente? Algo tão comum e acessível pode estar sabotando silenciosamente a sua saúde. Imagine por um momento como seria viver em um mundo onde o açúcar refinado não dominasse nossas dietas. Em 1900, o consumo médio de açúcar era de cerca de 2 quilos por pessoa ao ano. Hoje, esse número ultrapassa os 20 quilos, o que representa um aumento de 10 vezes. Como chegamos a esse ponto? O que mudou no nosso estilo de vida para que algo antes considerado um luxo se tornasse uma ameaça à saúde pública? O açúcar refinado, esse ingrediente presente em quase todos os alimentos processados, é mais do que apenas um adoçante. Ele é produzido a partir da cana-de-açúcar ou da beterraba por meio de processos industriais que removem completamente as fibras e nutrientes, restando apenas carboidratos simples. Quando consumido, o açúcar refinado entra rapidamente na corrente sanguínea, causando um pico nos níveis de glicose. Isso obriga o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina para regular o açúcar no sangue. Esse processo repetitivo, com o tempo, sobrecarrega o organismo e pode levar à resistência à insulina, um dos principais fatores para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Estudos científicos publicados na revista Nature confirmam que o consumo excessivo de açúcar está diretamente ligado à inflamação crônica no corpo. Essa inflamação é um estado de alerta constante que enfraquece o sistema imunológico e contribui para o surgimento de diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, câncer e obesidade.
Não parece assustador pensar que um simples hábito alimentar pode ter um impacto tão devastador? E não é apenas a quantidade de açúcar que consumimos que preocupa, mas também como ele se tornou um ingrediente oculto em nossos alimentos. Muitos produtos industrializados contêm açúcar em suas formas mais disfarçadas, como xarope de milho, maltodextrina ou dextrose. Um exemplo impactante: uma lata de refrigerante comum pode conter mais de 10 colheres de chá de açúcar. Agora imagine consumir várias dessas bebidas por semana ou pior, todos os dias. O que isso está fazendo ao seu corpo sem que você perceba? Comparado ao início do século XX, quando o açúcar era escasso e caro, hoje vivemos em um cenário onde ele é acessível e barato, tornando-se parte central de nossa alimentação. Isso reflete diretamente nos números alarmantes de obesidade e diabetes tipo 2 em todo o mundo. Para se ter ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 420 milhões de pessoas vivem atualmente com diabetes. E esse número continua crescendo. Será que você está se tornando parte dessa estatística sem perceber? Um estudo publicado pelo Journal of the American Medical Association revelou que pessoas que consomem entre 17 e 21% das calorias diárias provenientes de açúcar têm um risco 38% maior de morrer por doenças cardíacas em comparação com aquelas que consomem menos de 10%. Você já parou para pensar em quanto do seu consumo diário de calorias vem de alimentos adoçados ou ultraprocessados? E os efeitos não param por aí. O açúcar também afeta diretamente o cérebro, ativando as mesmas áreas associadas ao vício em drogas, como a cocaína. Isso explica por que muitas pessoas sentem dificuldade em reduzir o consumo, mesmo sabendo dos malefícios. Mas será que vale a pena continuar refém de um alimento que não oferece nada além de calorias vazias e uma falsa sensação de prazer? Ao refletir sobre isso, considere o que seria do seu corpo e mente se você diminuísse ou eliminasse o consumo de açúcar refinado. Estudos mostram que após algumas semanas sem açúcar, os níveis de energia aumentam. A inflamação no corpo diminui e até mesmo a capacidade de concentração melhora significativamente. Agora imagine os impactos disso no seu dia a dia. Como seria ter mais disposição para enfrentar os desafios e mais saúde para aproveitar os momentos importantes? A questão é, até quando você vai permitir que o açúcar controle sua saúde? Quantos quilos de açúcar ainda serão consumidos antes de você decidir fazer uma mudança? É possível viver de forma mais leve, mais saudável e com mais qualidade de vida. O primeiro passo é se informar e fazer escolhas conscientes. O que você escolhe para si mesmo a partir de agora? Você já pensou no que realmente acontece no seu corpo toda vez que consome açúcar? Não estamos falando apenas do momento em que você sente o doce sabor, mas dos efeitos invisíveis que o açúcar tem sobre os seus órgãos, células e até mesmo seu cérebro. Será que vale a pena continuar ingerindo algo que, aos poucos, pode estar minando sua saúde e acelerando o processo de envelhecimento? Quando você consome açúcar, especialmente na forma refinada, ele é rapidamente absorvido pelo organismo, causando um pico de glicose no sangue. Esse aumento repentino é seguido por uma liberação maciça de insulina pelo pâncreas, que trabalha para reduzir os níveis de glicose e armazená-la nas células como energia ou, em muitos casos, como gordura. Isso explica por que o consumo excessivo de açúcar está diretamente relacionado ao ganho de peso. Mas o problema não para por aí. Com o tempo, o corpo pode começar a desenvolver resistência à insulina, uma condição em que as células deixam de responder adequadamente a esse hormônio. Isso não só dificulta o controle dos níveis de açúcar no sangue, mas também abre caminho para doenças graves como diabetes tipo 2. Será que seu corpo já está dando sinais de que está sobrecarregado? Além disso, o açúcar é uma verdadeira máquina de sabotagem quando o assunto é envelhecimento. Estudos mostram que o excesso de glicose no sangue se liga às proteínas do corpo, como o colágeno, em um processo chamado glicação. Esse processo prejudica a estrutura do colágeno, uma proteína essencial para a firmeza e elasticidade da pele. O resultado? Rugas, flacidez e um envelhecimento precoce que pode ser evitado. Você sabia que aquilo que consome pode ser um dos maiores responsáveis pela aparência cansada no espelho? Outro impacto devastador do açúcar está na saúde bucal. Ele é o alimento preferido das bactérias que habitam nossa boca. Quando essas bactérias metabolizam o açúcar, produzem ácidos que corroem o esmalte dos dentes, abrindo caminho para cáries e outros problemas dentários. É por isso que muitas vezes se diz que o açúcar não afeta apenas o corpo, mas também rouba seu sorriso. Quantas vezes você parou para pensar que, ao ingerir alimentos açucarados, está literalmente alimentando as bactérias que atacam seus dentes? E o que dizer do impacto do açúcar no cérebro? Estudos científicos publicados no Journal of Neuroscience mostram que o açúcar ativa os mesmos circuitos de recompensa que drogas altamente viciantes como a cocaína. Isso significa que quanto mais açúcar você consome, maior a probabilidade de desenvolver um ciclo de dependência, no qual seu corpo e mente constantemente desejam mais. É por isso que aquela vontade insaciável por doces no meio da tarde pode ser mais do que uma simples questão de gosto. Será que você está sendo controlado por algo tão pequeno e aparentemente inofensivo? Com o passar do tempo, o consumo excessivo de açúcar também sobrecarrega o fígado, já que parte da glicose é convertida em gordura e armazenada nesse órgão. Isso pode levar a uma condição chamada esteatose hepática, ou fígado gorduroso, que é muitas vezes silenciosa, mas tem sérias consequências para a saúde.
O açúcar também está fortemente ligado à inflamação crônica, uma condição subjacente a muitas doenças modernas como artrite, doenças cardíacas e até mesmo certos tipos de câncer. Imagine o impacto cumulativo disso tudo ao longo de uma vida. A cada colher de açúcar adicionada ao café, cada pedaço de bolo ou cada lata de refrigerante, seu corpo está sendo obrigado a lidar com o estresse metabólico que, aos poucos, corrói sua vitalidade. Quantas escolhas diárias, aparentemente inofensivas, estão moldando a sua saúde a longo prazo? A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Estudos mostram que ao reduzir o consumo de açúcar, o corpo começa a se regenerar. A sensibilidade à insulina pode melhorar, os níveis de energia aumentam e até mesmo a qualidade do sono dá um salto significativo. Além disso, a pele recupera parte de sua firmeza, os dentes ficam mais protegidos e o cérebro sai de um estado de dependência para um estado de equilíbrio. Como seria viver uma vida sem os altos e baixos que o açúcar causa, tanto física quanto emocionalmente? Então, o que te impede de dar o primeiro passo? Será o hábito, o medo de abrir mão ou simplesmente a falta de informação? Agora que você sabe como o açúcar afeta cada parte do seu corpo, desde a pele até o fígado, passando pelo cérebro e coração, será que não vale a pena repensar suas escolhas? A saúde que você deseja pode estar a apenas uma decisão de distância. Você está pronto para fazer essa escolha? Você já percebeu como o açúcar parece estar em todos os lugares? Não estamos falando apenas daquele açúcar óbvio que você coloca no café ou no bolo do fim de semana, mas de algo muito mais insidioso. O açúcar escondido nos alimentos que você consome diariamente, muitas vezes pensando que está fazendo escolhas saudáveis. Molhos industrializados como ketchup e molhos para salada estão carregados de açúcar. Aqueles sucos de caixinha que prometem ser saudáveis contêm mais açúcar do que muitas sobremesas. E até os alimentos fit, tão populares hoje em dia, podem esconder adoçantes e açúcares que sabotam a sua dieta. Será que você já foi enganado por esses produtos? Cortar o açúcar não precisa ser uma tarefa impossível. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença e, aos poucos, transformar completamente a sua relação com a comida. Substituir o refrigerante por água com limão é um ótimo começo. Além de ser refrescante, essa troca ajuda a reduzir os picos de glicose e calorias vazias. Trocar sobremesas artificiais por frutas frescas é outra estratégia simples, mas poderosa. As frutas contêm açúcares naturais acompanhados de fibras, vitaminas e minerais que ajudam o corpo a processá-los de forma saudável. Você já experimentou a doçura de um morango ou uma manga madura, sentindo como a natureza pode ser surpreendente? Outra mudança fundamental é começar a cozinhar em casa. Quando você prepara suas próprias refeições, tem controle total sobre os ingredientes. Você decide o que entra no prato, sem precisar se preocupar com açúcares escondidos. Experimente criar suas próprias versões de pratos que você ama, como um molho de tomate caseiro ou um bolo adoçado com bananas maduras ao invés de açúcar refinado. Cozinhar não é apenas uma maneira de se alimentar melhor, mas também uma forma de se conectar com sua saúde e com o prazer de criar algo com as próprias mãos. Mas como identificar o açúcar escondido nos alimentos? Seja mais consciente lendo os rótulos. Muitas vezes o açúcar está disfarçado com outros nomes, como xarope de milho, sacarose, glicose, maltodestrina, dextrose ou melaço. É importante prestar atenção à lista de ingredientes. Quanto mais alta for a posição do açúcar ou seus substitutos na lista, maior é a quantidade presente no alimento. Além disso, verifique a quantidade de carboidratos e açúcares na tabela nutricional. Você sabia que muitos iogurtes naturais podem conter até 20 gramas de açúcar em um único pote? Estudos mostram que a conscientização é o primeiro passo para uma mudança de hábitos duradoura. Segundo uma pesquisa publicada pelo British Medical Journal, indivíduos que reduzem o consumo de açúcar em suas dietas relatam uma melhoria significativa nos níveis de energia, na qualidade do sono e na saúde geral em menos de um mês. Imagine como seria viver com mais disposição, sentindo-se mais leve e saudável, simplesmente por cortar algo que não acrescenta nenhum benefício ao seu corpo. É normal sentir dificuldade no início. O açúcar é viciante, ativando no cérebro áreas associadas ao prazer e à recompensa, como demonstram estudos do Journal of Neuroscience. Isso significa que, ao reduzir o consumo, você pode sentir desejos intensos ou até sintomas de abstinência, como irritabilidade e cansaço. Mas esses efeitos passam, e a recompensa vale a pena. Cada dia que você diz não ao açúcar é um passo para recuperar o controle sobre sua saúde e bem-estar. Pense no impacto que essas mudanças podem ter não apenas na sua saúde física, mas também na sua autoestima e qualidade de vida. Como seria viver sem depender daquele doce após o almoço ou da sobremesa no fim do dia? Como seria olhar no espelho e ver uma pele mais saudável, sentir um corpo mais leve e perceber uma mente mais focada? Cortar o açúcar é um ato de amor próprio. Comece com pequenas mudanças, uma escolha por vez. Substitua, experimente, leia os rótulos, cozinhe mais. Cada escolha consciente é um passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Então, o que você vai mudar hoje? Será o refrigerante do almoço? O molho pronto na salada? Ou talvez aquele snack aparentemente fit que sempre acaba indo para o carrinho de compras? O poder está nas suas mãos. Que tal começar agora? Você já se perguntou como seria a sua vida se tivesse mais energia, dormisse melhor e conseguisse controlar seu peso sem esforços extremos?
Parece um sonho distante, mas a resposta pode estar em algo muito mais simples do que você imagina: cortar o açúcar. Sim, aquela substância doce que parece inofensiva pode estar drenando sua energia, roubando seu sono e sabotando sua saúde mental sem que você perceba. Mas o que acontece quando você decide eliminá-la da sua rotina? Será que seu corpo e mente mudariam mais do que você imagina? Ao cortar o açúcar, uma das primeiras mudanças que você pode notar é um aumento significativo nos seus níveis de energia. Embora pareça contraditório, considerando que o açúcar é muitas vezes visto como uma fonte rápida de energia, a verdade é que ele cria um ciclo de picos e quedas. Quando você consome açúcar, seus níveis de glicose sobem rapidamente, mas caem com a mesma velocidade, deixando você exausto e sem disposição. Estudos publicados pelo American Journal of Clinical Nutrition mostram que reduzir o consumo de açúcar estabiliza os níveis de energia ao longo do dia, eliminando aquele cansaço inexplicável no meio da tarde. Imagine passar o dia inteiro com disposição para cumprir todas as suas tarefas sem precisar recorrer a cafés ou lanches açucarados para continuar. Outro benefício que não pode ser ignorado é a melhoria na qualidade do sono. O consumo de açúcar, especialmente antes de dormir, interfere na liberação de hormônios como melatonina, que regula o ciclo do sono. Quando você corta o açúcar, o corpo encontra um equilíbrio hormonal natural, e isso se reflete em noites mais tranquilas e restauradoras. Uma pesquisa publicada na revista Sleep Medicine demonstrou que pessoas que consomem menos açúcar têm menor probabilidade de sofrer de insônia ou despertares noturnos. Como seria acordar de manhã se sentindo realmente renovado, pronto para enfrentar o dia com mais clareza e energia? A perda de peso também é um dos efeitos mais imediatos e visíveis. O açúcar é um dos grandes responsáveis pelo armazenamento de gordura no corpo, principalmente na região abdominal. Quando você elimina ou reduz significativamente o açúcar, o corpo começa a utilizar suas reservas de gordura como fonte de energia, levando à perda de peso de forma natural. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que pessoas que reduziram o consumo de açúcar perderam, em média, 2 quilos em apenas 4 semanas, sem fazerem mudanças drásticas em suas rotinas. Será que você está carregando peso extra apenas por causa de um hábito alimentar que pode ser alterado? Mas os benefícios vão além do físico. A saúde mental também é profundamente impactada. Menos açúcar significa menos oscilações de humor, menos irritabilidade e até uma redução significativa nos níveis de ansiedade. Estudos publicados pela revista Psychological Science mostram que picos e quedas de glicose afetam diretamente o funcionamento do cérebro, contribuindo para a instabilidade emocional. Ao cortar o açúcar, o cérebro se torna menos dependente desses ciclos, promovendo um estado emocional mais equilibrado. Imagine sentir-se mais tranquilo, mais focado e menos ansioso no seu dia a dia, tudo porque decidiu dizer adeus ao excesso de açúcar. Outro aspecto fascinante é o impacto positivo na sua pele. O açúcar é um dos maiores inimigos da juventude, acelerando o envelhecimento da pele por meio do processo de glicação, que prejudica o colágeno e a elastina, as proteínas que mantêm a pele firme e elástica. Sem açúcar, sua pele começa a recuperar seu brilho natural, com menos acne, menos inflamações e um aspecto muito mais saudável. Como seria olhar no espelho e ver uma versão mais jovem e radiante de si mesmo? E não podemos esquecer da saúde geral. Cortar o açúcar reduz o risco de uma série de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas que consomem menos açúcar têm uma expectativa de vida maior e passam menos tempo sofrendo com doenças relacionadas ao estilo de vida. Ao decidir mudar seus hábitos, você não só está investindo em um presente mais saudável, mas também garantindo um futuro com mais qualidade de vida. A decisão de cortar o açúcar pode parecer desafiadora no início, mas os benefícios são tantos e tão transformadores que rapidamente você perceberá que valeu a pena. Pense nisso. Como seria sua vida com mais energia, mais saúde mental, menos peso e uma pele mais bonita? E se tudo isso pudesse começar hoje com uma simples escolha? Que tal dar esse primeiro passo agora e experimentar a melhor versão de si mesmo? Você já tentou cortar o açúcar e desistiu porque parecia impossível? Talvez você tenha achado que precisava eliminar tudo de uma vez, e isso tornou o processo muito difícil. Mas a verdade é que você não precisa fazer mudanças drásticas de um dia para o outro. O segredo está em começar devagar, fazendo pequenas alterações que, com o tempo, se transformam em grandes resultados. Imagine como seria substituir seus hábitos atuais por escolhas mais saudáveis, sem abrir mão do sabor ou do prazer nas refeições. Como você poderia começar a incorporar essas mudanças na sua rotina? Reduzir o açúcar não é sobre privação, mas sobre encontrar equilíbrio. Um ótimo ponto de partida é ajustar a quantidade de açúcar que você consome aos poucos. Por exemplo, se você está acostumado a tomar café com 2 colheres de açúcar, reduza para 1 e depois para meia, até que consiga saborear a bebida sem nenhum adoçante. O mesmo vale para sobremesas. Em vez de eliminar todos os doces da sua vida, opte por versões mais naturais, como frutas maduras ou receitas feitas com ingredientes integrais. Você já pensou em como um pedaço de chocolate amargo pode ser tão satisfatório quanto uma sobremesa cheia de açúcar refinado? Planejar suas refeições é outra estratégia essencial. Quando você tem um plano claro, é muito mais fácil evitar escolhas impulsivas. Reserve um tempo para preparar receitas simples e naturais, usando alimentos integrais e frescos.
Um café da manhã nutritivo pode ser um mingau de aveia com banana e canela, adoçado naturalmente pela fruta. Para o lanche, experimente um punhado de oleaginosas, como nozes ou amêndoas, que oferecem energia e saciedade sem o pico de glicose que o açúcar causa. O almoço pode incluir uma salada colorida com folhas verdes, legumes variados, grãos como quinoa e uma proteína magra, como frango grelhado ou tofu. No jantar, uma sopa de legumes ou uma omelete recheada com vegetais é uma escolha leve e deliciosa. Você consegue imaginar o quanto essas refeições podem transformar sua relação com a comida? Outro ponto importante é incluir snacks saudáveis ao longo do dia. Quando você tem opções práticas e nutritivas sempre à mão, fica mais fácil resistir às tentações. Frutas inteiras como maçã, pera ou laranja são fáceis de carregar e oferecem fibras e nutrientes. Iogurte natural sem açúcar pode ser combinado com sementes de chia ou um pouco de mel, se você ainda estiver no processo de adaptação. E se bater aquela vontade de algo crocante, opte por pipoca feita em casa sem manteiga ou açúcar, mas com um toque de azeite e especiarias para dar sabor. Quais desses snacks você já experimentou ou gostaria de adicionar à sua rotina? Para quem sente dificuldade em seguir uma rotina saudável, o segredo está na preparação. Reserve um dia da semana para organizar suas refeições. Cozinhe porções maiores e armazene em potes para facilitar o consumo durante a semana. Ter opções prontas na geladeira ou no freezer ajuda a evitar recorrer a alimentos industrializados ou cheios de açúcar. Além disso, ao preparar sua própria comida, você tem controle total sobre os ingredientes, garantindo que está fazendo escolhas mais conscientes. Incorporar essas mudanças na rotina não precisa ser complicado. Comece pelo café da manhã, substituindo pães industrializados por opções mais naturais, como tapioca ou um pão caseiro integral. No lanche da manhã, troque as bolachas recheadas por frutas frescas ou um mix de castanhas. No almoço, elimine molhos prontos e use azeite, limão e ervas para temperar sua salada. E no jantar, experimente opções leves e nutritivas, sem abrir mão do sabor. Imagine como seria terminar o dia sentindo-se leve e satisfeito, sabendo que você fez escolhas alinhadas com seus objetivos de saúde. Você já percebeu que cortar o açúcar é mais do que uma decisão alimentar? É um compromisso com sua saúde e bem-estar a longo prazo. E o mais incrível é que cada pequena escolha conta. Não precisa ser perfeito, só precisa começar. Qual será a sua primeira mudança? Substituir o refrigerante por água com gás e limão? Trocar aquele pão doce da tarde por uma fruta? Ou talvez organizar sua semana com receitas simples e deliciosas? Comente abaixo como você introduziria essas dicas no seu dia a dia. Quem sabe suas ideias também inspiram outras pessoas a darem o primeiro passo. A sua transformação pode começar agora. Você já parou para pensar por que, apesar de tantas dietas e exercícios, a gordura abdominal parece teimar em não desaparecer? Talvez o problema não esteja no que você imagina, mas no açúcar escondido na sua rotina. Esse ingrediente aparentemente inofensivo pode ser o grande vilão que sabota o seu emagrecimento. Como seria se você pudesse finalmente entender como isso funciona e, melhor ainda, começar hoje mesmo a transformar seu corpo e sua saúde com mudanças simples e sustentáveis? O açúcar está diretamente ligado ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, por um motivo muito claro. Ele provoca picos de insulina no seu organismo. A insulina é o hormônio responsável por transportar a glicose, obtida dos alimentos, para as células, onde será usada como energia. Mas quando você consome açúcar em excesso, seu corpo libera grandes quantidades de insulina para lidar com o aumento repentino de glicose no sangue. Esse desequilíbrio faz com que o corpo armazene a glicose excedente na forma de gordura, principalmente no abdômen. Estudos publicados no Journal of Clinical Investigation mostram que dietas ricas em açúcar estão diretamente associadas ao aumento da gordura visceral, aquela que envolve os órgãos e representa riscos graves à saúde. Você já pensou no quanto pequenas escolhas diárias podem estar contribuindo para isso sem que você perceba? Quando você reduz o consumo de açúcar, começa a experimentar um efeito reverso. Sem picos constantes de insulina, o corpo aprende a usar a gordura já acumulada como fonte de energia, facilitando o emagrecimento. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford analisou 2 grupos de pessoas. O primeiro reduziu significativamente o açúcar da dieta, enquanto o segundo continuou com hábitos alimentares comuns. Em apenas 8 semanas, o grupo que cortou o açúcar perdeu, em média, 5 quilos, enquanto o outro grupo apresentou pouca ou nenhuma alteração no peso. Isso mostra que o açúcar não é apenas uma questão calórica, mas um fator hormonal e metabólico que influencia diretamente como o corpo armazena gordura. O mais importante é entender que cortar o açúcar não significa entrar em uma dieta rápida ou restritiva, mas adotar um estilo de vida sustentável. Quando você faz escolhas conscientes, não está apenas emagrecendo, está cuidando do seu corpo de forma integral. Isso inclui priorizar alimentos naturais e integrais, cozinhar em casa sempre que possível e evitar produtos ultraprocessados. Ao invés de focar em perder peso rapidamente, a mudança no consumo de açúcar cria um impacto duradouro na sua saúde e bem-estar. Imagine como seria olhar no espelho e ver não só um corpo mais leve, mas também mais energia, mais disposição e um estilo de vida que realmente faz sentido para você. Outro ponto crucial é perceber que cortar o açúcar não significa eliminar todos os prazeres da vida. Frutas, por exemplo, oferecem doçura natural junto com fibras, vitaminas e minerais.
tornando-se uma excelente opção para substituir sobremesas carregadas de açúcar refinado. Pequenas substituições, como optar por chocolate amargo ao invés de versões ao leite, também fazem toda a diferença. Essas trocas não são apenas benéficas para o emagrecimento, mas ajudam a redefinir o paladar, tornando-o menos dependente do sabor artificialmente doce. Você consegue imaginar como seria saborear os alimentos de maneira mais natural, percebendo os sabores reais que antes passavam despercebidos? O açúcar não apenas dificulta o emagrecimento, mas também cria um ciclo vicioso. Pesquisas publicadas na revista Nature Neuroscience mostram que o açúcar ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa, as mesmas ativadas por drogas como a nicotina e a cocaína. Esse efeito pode levar a uma dependência, onde o corpo pede mais e mais açúcar, dificultando ainda mais o controle do peso. Quando você quebra esse ciclo, está não apenas reduzindo calorias, mas libertando seu corpo de uma relação viciante que não favorece sua saúde. Você já parou para pensar no quanto sua relação com o açúcar pode estar te mantendo preso a padrões que você quer mudar? Adotar um estilo de vida com menos açúcar não é um sacrifício, mas um investimento na sua saúde a longo prazo. Cada pequena mudança conta. Trocar bebidas açucaradas por água com limão ou chá sem adoçante. Preparar suas próprias refeições com ingredientes frescos e evitar lanches industrializados que parecem inofensivos, mas escondem grandes quantidades de açúcar. Aos poucos, essas escolhas se tornam hábitos, e os resultados começam a aparecer não apenas na balança, mas na sua energia, disposição e bem-estar geral. Agora pense, como seria se você começasse hoje mesmo a reduzir o açúcar da sua vida? Imagine os benefícios que poderia experimentar em semanas, meses e anos. Será que aquela gordura abdominal que tanto te incomoda pode finalmente começar a desaparecer? E mais importante, como seria viver com mais leveza tanto no corpo quanto na mente? Faça o teste. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também é o mais transformador. Que tal começar agora? Agora você sabe como algo tão doce pode ser tão amargo para a sua saúde. A pergunta é, o que você vai fazer a partir de hoje? Cada decisão que você toma pode ser o início de uma mudança profunda, ou apenas mais um passo na direção dos velhos hábitos. Você prefere continuar sendo refém do açúcar e de todos os problemas que ele traz, ou está disposto a tomar o controle e transformar sua vida para melhor? Tudo começa com conhecimento, e agora você já sabe o impacto devastador que o açúcar pode ter no seu corpo. Ele não apenas contribui para o ganho de peso e o acúmulo de gordura abdominal, mas também está ligado a doenças graves como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e até o envelhecimento precoce. Estudos comprovam que o consumo excessivo de açúcar é um dos principais responsáveis pela inflamação crônica, que afeta desde sua energia até sua imunidade. E o pior, ele está em praticamente tudo, muitas vezes escondido em alimentos que você nem imagina. Mas como você viu, cortar o açúcar não precisa ser um sacrifício insuportável. Pequenas mudanças diárias podem fazer toda a diferença. Substituir bebidas açucaradas por água com limão, escolher frutas frescas em vez de sobremesas processadas e preparar suas refeições em casa são apenas alguns exemplos de como você pode começar. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Imagine como seria, em apenas algumas semanas, sentir mais energia, ver a balança finalmente começar a baixar e perceber sua pele mais saudável e radiante. E os benefícios não param por aí. Cortar o açúcar pode transformar não só o seu corpo, mas também a sua mente. Estudos mostram que a redução do consumo de açúcar melhora o humor, diminui a ansiedade e ajuda a manter o foco. Além disso, um estilo de vida com menos açúcar é sustentável a longo prazo, porque não é sobre restrições extremas, mas sobre escolhas inteligentes e conscientes. É sobre dar ao seu corpo o que ele realmente precisa e deixar para trás aquilo que só traz danos. Agora é o momento de agir. Você pode começar hoje mesmo, com passos simples que vão se acumular e gerar resultados incríveis. Pense em todas as pessoas que você ama e que poderiam se beneficiar de saber disso também. Quantos amigos ou familiares você conhece que sofrem com problemas de saúde ou lutam contra a balança sem entender que o açúcar é parte do problema? Não guarde essa informação só para você. Se você gostou dessas dicas, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber disso e inscreva-se no canal para mais conteúdo como esse. Este é só o começo de uma jornada que pode levar você a ser sua melhor versão. E lembre-se, a escolha está nas suas mãos. Cada pequeno passo conta, e você merece viver de forma plena, com saúde e vitalidade. Então, qual será seu primeiro passo? Comente aqui e vamos juntos transformar sua vida.